paz, meus amados, tudo bem com você? Espero que nós possamos começar com tudo mais esse nosso devocional nessa manhã. Muitas vezes nós vamos à igreja, nós lemos a Bíblia, nós achamos que nós somos as criaturas mais santas do universo, que nós oramos, lemos, meditamos na palavra, porém, há algumas coisas dentro do ser humano que às vezes a gente comete e nós achamos que não é nada tão grave. Porque muitas vezes quando nós pensamos em pecado, nós logo associamos isso a coisas terríveis, como assassinato, adultério, tráfico de drogas, envolvidos em vícios. Mas também há algumas coisas mais comuns que nós achamos, que são pecado e que realmente não agradam a Deus. Nada. Hoje eu quero comentar com vocês 4 dessas coisas que não agradam a Deus. Só porque acontecem muito, a gente até está acostumado com isso. Às vezes a gente pensa que isso não tem problema. Porém, o Senhor não se agrada. Todo pecado é ruim, sim, e nós devemos nos arrepender e pedir perdão a Deus quando nós reconhecemos esses erros em nossa vida. A mentira. Muitas vezes há uma mentirinha boa. Não existe. Mentira é sempre pecado. O pai da mentira é Satanás, é o diabo. Em Provérbios 12, 22 diz: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas Ele se deleita com aqueles que falam a verdade. Muitas vezes estamos diante de uma situação e a gente não quer se envolver num embaraço e a gente acaba mentindo. Estamos pecando. Uma mentira parece uma coisa tão pequena, mas ela é muito destrutiva. A mentira destrói completamente a confiança e ela promove uma injustiça entre as pessoas. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, mas Jesus é a verdade que liberta. Mentir, muitas vezes isso vem tão naturalmente, mas lembre-se, não agrada a Deus. Por isso nós temos que tentar sempre falar a verdade com amor. Muitas vezes mentimos para não nos indispormos com alguém, mas isso não agrada a Deus. Segundo lugar, a indiferença. Veja o que diz em 1 João 3,17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Que coisa bem séria, Em meio à correria do dia a dia dessa vida, é muito fácil nós cairmos na indiferença. Aquela pessoa que está sofrendo do outro lado da rua ou do outro lado do mundo. Não importa. Muitas vezes nós queremos ir para outras nações para ajudar pessoas e tem alguém do nosso lado necessitado, precisando da nossa ajuda. E muitas vezes pensamos que não é problema meu. Mas essa atitude é terrível. Deus não se agrada da indiferença. Nós não podemos resolver os problemas do mundo, mas o mínimo que eu e você podemos fazer enquanto cristãos genuínos, verdadeiros, é ter compaixão da dor dos outros. A indiferença é sinal de falta de amor de Deus no nosso coração. Se nós não nos compadecermos com a dor do nosso irmão, então não há amor de Deus em nós. Outra coisa que Deus não tolera é o egoísmo. Em Tiago 3,16 diz: pois onde há inveja, onde há ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Veja só, muitas vezes o egoísmo vem do mesmo lugar que a indiferença. A luta pela sobrevivência é difícil, mas nós não podemos pensar só em nós próprios. Se Jesus tivesse sido egoísta, todos nós estaríamos perdidos, porque nós estaríamos condenados. O egoísmo também destrói relacionamentos e provoca muitas lutas. Mas quando nós procuramos fazer o bem uns aos outros, aí sim nós encontramos paz, felicidade. Quando nós temos em nós bondade para com o nosso próximo, isso agrada ao Senhor.
E mais uma coisa que não agrada ao Senhor é rebeldia. Em 1 Samuel 15:23 nos diz: porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e o porfia é como iniquidade e idolatria. E porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para não seres rei. Meu Deus, que forte! Deus detesta a feitiçaria, mas a Bíblia diz que a rebeldia é igualmente ruim, é como se fosse feitiçaria. E quantas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito e não nos submetemos a Deus e também não aos líderes da nossa igreja, das nossas células, das nossas comunidades. Nós achamos que nós sabemos o que é melhor e nos afastamos dos caminhos de Deus. Nós achamos que tudo aquilo que está nos meus pensamentos, no meu coração, é a verdade plena. E que somente nós sabemos as coisas, somente nós temos razão. Mas isso é uma armadilha mortal que só traz problemas para nós, prejuízos à nossa própria vida. Procurar fazer sempre a vontade de Deus é sempre a melhor opção. Lembre-se disso. Deus não é cruel, mas Ele não se agrada dessas atitudes porque elas fazem mal a nós mesmos e às pessoas que estão ao nosso redor. Mas Deus quer o nosso bem, Deus quer que nós sejamos bem-sucedidos e que os nossos relacionamentos sejam uma bênção. E Ele fica muito feliz quando nós nos arrependemos de verdade dos nossos pecados. E aí Ele está pronto a nos perdoar. Então hoje é dia de nós refletirmos. Nós não vamos falar para os outros, nós vamos fazer uma análise das nossas atitudes e vamos conversar com Deus. Deus, o que não está agradando ao Senhor? Analise, você é a si mesmo. Ninguém está aqui para julgar. É a palavra de Deus que nos diz que essas coisas não agradam ao Senhor. Então, se nós temos cometido isso, hoje é o dia de nós pedirmos perdão a Deus. E Ele pode nos ajudar a mudar, a abandonar esses velhos hábitos, essas atitudes que não agradam a Deus, e nós seremos perdoados. E com certeza, nós seremos muito mais abençoados e os nossos relacionamentos, seja no casamento, seja com os amigos, seja na igreja, vão ser relacionamentos de paz, de amor, tranquilidade e de bondade. Deus abençoe a todos vocês neste momento de reflexão. Seja sensível e ouça a voz do Senhor.